Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Professor Eduardo Carolino para mais um de nossos vídeos para o canal Simplifica, professor, né? Na correria já, produzindo muito conteúdo, então a gente está aí, né? Na agitação total. E hoje essa aula ela é exclusiva para o módulo online, então para a plataforma da Twigo. Então os alunos aí, mais uma aula nossa da Tabela Verdade, tá? Já indo aí na jornada para fechar o nosso ciclo programático. Faltam 4 aulas aqui no módulo online e 3 aulas presenciais, né? 3 aulas presenciais para a gente poder fechar o nosso ciclo do conteúdo aí programático, beleza? Então, olha só, na aula de hoje, vamos falar sobre tabela verdade, tá? Os conectivos, as operações, as negações. Então, é bastante conteúdo, né? O vídeo vai ficar longo, com certeza, mas aí a gente segue produzindo este conteúdo aí nessa caminhada nossa aí. Vem comigo e eu vou te explicar agora como que nós vamos estar, então, resolvendo essas situações. A tabela verdade ela é muito importante, todo mundo sabe disso. E com certeza vai ter questões com essas relações. Então, uma questão deve cair com essa relação. Lembrando que dos conectivos, o sim, então, é o que mais gosta de cair. Lá na outra aula, que vai ser equivalências lógicas e diagramas lógicos, então, ela é muito importante aquela aula também, porque eu já considero que vai ter uma questão dali. O sim, então, vai ter uma questão, e lá as equivalências lógicas e diagrama lógico também vai ter questões. E tabela verdade, uma grande chance também de estar caindo aí para a gente. Então, de novo, o material de apoio que eu estou usando, do Felipe Loreto, tá? Vocês já sabem, e a gente agradece a parceria. Ele tem um canal, ele tem cursos, né, de raciocínio lógico, de matemática. Entra lá no site dele lá, felipeloreto.com.br, e a gente vai trabalhando isso aí. Bom, a definição de tabela verdade é porque ela representa... Lembra que nós falamos... Deixa eu ativar minha canetinha aqui. Deixa eu ver. Tá em azul? Tá bom, pode ser em azul. Nós falamos sobre a tabela verdade, da importância do valor lógico, tá? Então, toda proposição simples, toda proposição simples, ela é bivalente, então ela tem um valor, ou ela vai ser verdadeira, ou ela vai ser falsa, certo? Isso é importantíssimo. E aí vem as proposições compostas, onde eu tenho conectivos, tá? Que ligam as proposições para formar, né, um átomo, que é uma proposição simples, transformando em molécula, que são as proposições compostas. Então, de novo, o fundo aqui, sítio, os cachorros estão agitados, então você não assusta, não, e a gente vai avançando aqui. Meu microfone descarregou, já gravei hoje 4 aulas, aí não deu tempo de carregar para gravar essa última aula, e eu tenho um compromisso daqui a pouco, preciso gravar a aula. Beleza. Cada conectivo possui a sua lei, nós estudamos bastante, vamos repeti-las aqui hoje, tá? E, consequentemente, uma tabela que o representa. Cada conectivo, fizemos na última aula, para cada um dos conectivos a sua tabela verdade, baseado na sua lei. Aqui nós vamos misturar elas, porque as operações envolvem operações com os conectivos. E eu tenho que estar bem atento à lei do conectivo para poder avançar nisso aí. O número de linhas de uma tabela verdade depende da quantidade de proposições simples que ela tiver. Então, o que eu estou falando aqui? Existe uma formulazinha. Então, eu tenho que saber se tem duas, se só tem uma, tá? Se só tem uma proposição simples, se só tem duas proposições simples, 3, 4, 5. Eu vou ter que contar, observar os conectivos e fazer toda essa questão aí, beleza? Fica atento aí a esses detalhes, que eles são importantes para a gente poder... E como eu acionei a caneta, eu tenho que descer aqui na mão. Beleza. Então, como que eu vou entender como que vai ser esse número de linhas de uma tabela verdade? Existe essa formulazinha, tá? Que aqui é o número de linhas. Vou colocar aqui, ó, como eu coloquei na aula presencial, né? Número de linhas, que vai ser o 2, esse número 2, ele vem da bivalência.
Ou seja, né, toda proposição simples ela pode emitir um dos dois valores. Ou ela vai ser verdadeira, ou ela vai ser falsa. Então, são as duas possibilidades de valores lógicos para ela, tá? Então, a quantidade de proposições simples. Então, se eu tiver uma proposição simples, eu vou escrever 2 elevado a 1. E 2 elevado a 1, qual vai ser o número de linhas? 2. Se eu tiver duas proposições simples, né, eu vou ter número de valência, que é, né, o valor lógico dela, elevado às duas proposições. Então, eu vou ter 4 linhas. Aqui, se eu tiver 3 proposições simples, então eu tenho 2, né, que é o que vem da fórmula, e elevado a 3, que isso vai dar igual a 8. E assim por diante. 2 elevado a 4, tá? Que vai dar 16. Se aqui tivesse 2 elevado a 5, 5 proposições simples, eu teria 32, e assim por diante, tá? Uma coisa que é importante aqui, as proposições devem ser independentes para que sejam contabilizadas. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tiver uma proposição, lembra da última aula que a gente viu a negação? Então, a negação, ou ela é o tio, ou ela é o cochetezinho. Então, se eu tiver o P, que é a proposição simples, e tiver o não P, eu conto só uma das duas, eu não conto as duas. Mesma coisa com o Q. Se eu tiver o Q e tiver o não Q, eu só vou contar uma vez. Então, se eu tiver uma proposição composta e é formada por uma simples e a negação desta, só contabilizamos uma. Nós vamos ver isso para frente nos exemplos que vão seguir, tá bom? Vamos seguindo aqui. Vamos já fazer nosso primeiro exercício aqui, avaliar o que ele está pedindo aqui. Em uma reunião de colegiado, após a aprovação de uma matéria polêmica pelo placar de 6 votos a favor e 5 contra, um dos 11 representantes fez a seguinte afirmação: basta um de nós mudar de ideia e a decisão será totalmente modificada. Toma muito cuidado com essa interpretação. Por que eu estou falando isso? Olha, isso não vai contar para a gente, tá? No que ele pede aqui não vai contar para a gente. Mas toda vez que você tiver causa e efeito, o conectivo embutido é o se então. Então, guarda aí sua informação, você vai precisar dela. Porque se pedisse aqui para poder colocar aqui, ó, essas duas aqui, muita gente ia responder assim, ó, P, I, Q. P, ia estar errado. Diz igual o Felipe Loredo agora. Está errado, porque essa aqui, ó, é uma causa de efeito. Então, essa aqui, ó, seria P, se então, Q. Ok? Então, mas não é o caso aqui pra gente, deixa isso de lado por enquanto, mas toma cuidado nesses detalhes aqui. Considerando a situação apresentada e a proposta correspondente, a afirmação feita, julgue o item. A tabela verdade, porque ele quer saber da tabela verdade, da referida proposição, construída a partir dos valores lógicos das proposições simples que a compõem, tem mais de 8 linhas. Isso é certo ou é errado? Vamos fazer a nossa fórmula. Qual que é a nossa fórmula? Para mim saber o número de linhas, eu vou colocar assim, vai ser igual, né? O valor, a bivalência, falso ou verdadeiro, que vem da fórmula, e o número de proposições. Quantas proposições eu tenho nesta afirmação? Basta um de nós mudar de ideia. Então é uma, vou chamar de P. A decisão será totalmente modificada. 2, vou chamar de Q. Então, eu tenho o quê? 2 proposições. E esse aqui me dá quantas linhas? 4 linhas. Então, ele pediu para falar se compõe, tem mais de 8 linhas. Errado. Não tem mais de 8 linhas. Tem 4 linhas. 2 proposições simples, julgamos a fórmula. É isso aí que ele está te pedindo. Beleza? Seguindo adiante. Outro exercício. Considerando a proposição P, se estiver sob pressão dos corruptores,
ou diante de uma oportunidade com baixo risco de ser punido, aquele funcionário público será leniente com a fraude ou dela participará. Segura aí. Julgue o item seguinte relativo à lógica sentencial, e ele quer que você descubra se a tabela verdade da proposição P contém mais de 10 linhas. Vamos observar se tem mais de 10 linhas? O que é que eu tenho que fazer? Separar todas as proposições simples que tem. A fórmula não é número de linhas é igual a 2 elevado ao número de proposições. Essa é a fórmula. Beleza? Você não vai esquecer ela na hora da prova. Então, eu vou pegar aqui e vou quebrar essa proposição para saber quantas proposições eu tenho. Se estiver sob pressão dos corruptores, é uma. Então, vou colocar aqui, ó, P. A P é maiúscula, aqui é a Pzinho. Diante de uma oportunidade com baixo risco de ser punido, 2. P. Q. Aquele funcionário público será leniente com a fraude. 3. R. Ou dela participará. S. Então, eu descobri quantas proposições eu tenho. Então, eu vou pegar aqui, ó, número de linhas. É igual 2 elevado a 1, 2, 3, 4 proposições. Então, 2 elevado a 4 é igual a 16 linhas. Qual que foi a pergunta? Essa proposição P contém mais de 10 linhas? Certo. Contém 16, dá mais de 10. Então, é isso que você tem que fazer. Aprender, você tem que aprender a contar direitinho as proposições e aplicar a fórmula. Não tem segredo, é isso mesmo. Vamos seguir adiante? Vamos tomar uma aguinha aqui, enquanto você dá uma lida nessa aí e veja o que você consegue. Aqui começou até as operações simbólicas e você tem que ficar bem atento a elas. Tá? De novo, eu tenho que ficar atento ao número de proposições. Se eu tiver uma proposição e na mesma proposição tiver a negação dela, só conto uma vez e aí faço a minha fórmula tranquilinha. Por que eu estou falando isso? Porque ele quer saber o número de linhas. Toda vez que ele quiser saber o número de linhas, às vezes eu vou ter que desenhar a tabela verdade. Daqui a pouco você vai ver isso. Mas aqui, nesse caso, ele quer saber o número de linhas, tá? Então, quando vir te pedir número de linhas, agradeça a Papai do Céu que vai dar tudo certo. Vamos seguir aqui. A aula é grande hoje, gente. A aula hoje é pesada. Aula pesadíssima. Então, eu não vou dividir ela em duas partes. Vou gravar ela direto. Tá ok? Então, cerca da proposição composta, considerando os símbolos e negação, se então, se somente se e representam as operações lógicas. Aí vem, na verdade é ou, tá, gente? Ou, não, condicional, bicondicional e. Respectivamente, julgue o item a seguir acerca das proposições compostas. Então, tem a proposição composta e tenho aqui a operação dela simples. Eu tenho a proposição composta P, é uma. A não que é duas. A não P eu conto? Não, porque eu já contei aqui, ó. E a R é 3. Em que P, Q e R são proposições distintas. Então, contei a P, não contei a não P. Contei a não Q porque a Q não aparece. E contei a R. Então, eu tenho isso aqui que é o quê? 2, número de linhas. Vou pôr só NL agora. Número de linhas é igual a 2 elevado a quantas proposições? 1, 2, 3. Isso dá igual ao quê? A 8 linhas. Vamos julgar o item? O número de linhas da tabela verdade de P é igual a 16. Não, errado. Não é 16. Tá? É 8 linhas somente. Beleza? Vamos seguir. Mais um exercício. Considerando os símbolos lógicos, negação, tá? Conjunção, disjunção, condicional
e as proposições S e T, julgue o item que se segue. O que eu tenho que fazer de novo? Contar as proposições. Você vai contar as proposições, tá? E aí, lembrando, se eu tiver uma proposição e tiver a negação dela, não conta. Passa, tá? Só vai contar uma vez só. Então, aqui tem uma proposição. Não que. Duas proposições. Se o que apareceu, não conto mais. Não P, não conta. R, conta. 3 proposições. O que conta? Não, já contei. E o R conta? Não, já contei. Conta só uma vez. Conta só uma vez. Então, o que eu tenho aqui? 2 elevado a 8. Número de linhas é igual a 2 elevado a 8. Desculpa, 2 elevado a 3. Eu já pus a resposta. A cabeça já está acelerada. Já estou lá na resposta. 2 elevado a 3. Certo? De novo, gente, não repete. Se tiver mais de... Tiver outro P aqui, eu não conto. Tiver outro R, não conta. Tiver outro Q, não conta. Conta só uma vez, cada uma. Então, 2 elevado a 3 é 8. Vamos julgar agora essa aqui. Vamos contar o número de linhas. Então, aqui tem uma. Não Q, 2. Não P, não conta. R, 3. Não Q, já contei. E não R, não conta, que eu já contei. Então, 1, 2, 3 também. Número de linhas é igual a 2 elevado a 3. O que ele falou? Julgue o item que se segue. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Vamos jogar. Achamos o número de linhas de cada uma das proposições. Da proposição S e da proposição P. Cada uma tem 8. Julgue o item que se segue. As tabelas verdades de S e de T possuem cada uma. Olha a interpretação aí. Se fosse no total, era 16 linhas. Mas cada uma possui 16 linhas? Não, errado. Cada uma possui 8 linhas. 8 linhas, 8 linhas. Se fosse o comando, o total de 16 linhas, beleza. Mas não é o comando da questão. Vamos seguir nossa jornada. E aí, tá tranquilo? Tá pegando? Então vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui a tabela verdade para uma proposição e sua negação. Vamos relembrar o que é negação? Tá? Vamos colocar aqui. Deixa eu mudar a cor da minha caneta para a gente poder... Eu quero um verde agora. Opa! Cadê ele? Beleza. Tabela verdade para... O que é a negação? A negação, deixa eu repetir aqui para você, é mudar... Opa! Agarrou aqui na hora que eu fui digitar a outra perninha do M. Mudar o valor lógico da proposição. Então, a negação é mudar o valor lógico. Então, tem a proposição P. E ela tem duas possibilidades de valores lógicos. Ela é bivalente. Então, ela pode ser verdadeiro ou falso. O não P vai ser mudar o valor lógico. Então, onde é verdadeiro se torna falso, onde é falso se torna verdadeiro. Isso é negar uma proposição, alterar o seu valor lógico. Tem que ficar muito atento à sentença de como que você vai mudar essa questão, beleza? Então, tabela verdade para duas proposições. Então, o que eu tenho, gente? Eu tenho aqui, ó, que aqui é V, que aqui é V. Eu tenho que aqui é V, que aqui é F. Eu tenho que aqui é F e que aqui é V. E tenho que aqui é F e que aqui é F. São as possibilidades da tabela, né, dos valores lógicos de cada um. Aqui, essa aqui pode ser verdadeira, que essa aqui também pode ser verdadeira. Essa também pode ser verdadeira e ela pode ser falsa. Essa pode ser falsa e ela pode ser verdadeira, ou ela pode ser falsa e também falsa. São as possibilidades. Quando eu trago para cá, para negar, eu vou de novo colocar VV, FF, que é o nosso padrão, VF, VF, isso é um padrão estabelecido, e aqui eu vou negar a proposição P.
Vou trocar os valores lógicos de todo mundo aqui, ó. E aqui eu vou trocar os valores lógicos do não que. Não quer trocar o que. Então, aqui vai ser falso, aqui vai ser verdadeiro, aqui vai ser falso, aqui vai ser verdadeiro. Fique bem atento a isso, porque não tem segredo. É complexo? É muita informação? Mas é isso aqui mesmo, tá? Só seguir essas orientações, montou o padrão, e aí alterar os valores lógicos de cada um. Beleza. Agora, como que se monta a tabela verdade com 3 proposições? Lembra que nós falamos que quando tem número de linhas é igual a 2 elevado ao número de proposições, vou pôr só número de P, então eu tenho 3. Como que eu vou montar aqui? Eu vou usar essa regra, tá? Na primeira aqui, eu vou colocar V, 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 F, 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 F. Certo? Sempre. É sempre assim, professor? Posso seguir outra sequência? Gente, vamos seguir essa sequência que vai dar tudo certinho para nós. É bem mais tranquilo fazer nesta linha de direção para você aprender de uma vez, né, só. E uma vez por todas. Como que eu vou usar essas duas aqui? Eu vou usar aquela padrão normal. V, V, F, F. E aqui eu vou colocar... Desculpa. Deixa eu trocar aqui. Deixa eu apagar aqui. Travando um pouco aqui minha caneta. V, F, V, F. Lembra aquele padrão que a gente sempre fez? E aí eu vou repetir de novo. V, V, F, F, V, F, V, F. Você vai o quê? Deixa eu colocar até aqui de outra cor. De vermelhinho para você ficar ligadão. Eu vou manter o padrão nas proposições. Anota isso aí no seu resumo. Nas proposições seguintes à primeira. Na primeira, vou seguir a sequência de 4 verdadeira e 4 F, 4 falsas. E as outras duas, você vai ali colocar o nosso padrão normal que a gente já está treinando aí há um bom tempo, beleza? Faz o print da tela, pausa, faz o print, guarda, estuda, imprime, anota no seu rascunho, anota no seu caderno, para que você possa ficar tranquilo. Certo? Agora eu tenho aqui, deixa eu baixar mais um pouco, beleza. Não, baixou muito. Agora eu tenho aqui a tabela verdade para 3 proposições com as suas negações. Seguindo o que nós acabamos de combinar, o que eu vou fazer na primeira? Vou colocar 4 verdadeira e 4 falsa. Vou seguir esse padrão. Qualquer coisa, você volta no seu print lá, que você fez seu resumo aí, para você entender qual que é o nosso procedimento. Você guardou o procedimento, vai dar tudo certinho, tá? Deixa eu só ver se a minha câmera... Deixa eu conferir aqui se minha câmera está tampando alguma das informações. Tá, não. É só porque eu fiquei na dúvida, na hora que eu estou gravando. Opa. Beleza. E aí, opa. Tá. Se travar, isso você me avisa, tá? Porque o computador já trabalhou demais hoje, está sobrecarregado, tadinho. Então, aqui. Como que vai ser as outras duas seguintes? Vou manter aquele padrão. VV, FF nas 4 primeiras linhas. VF, VF. Repito o padrão. VV, FF, VF, VF. Ok? Ótimo. Agora eu vou vir para as negações. O que é negar? Me lembra aí. É mudar o valor lógico. Então eu tenho P, agora eu vou colocar o não P. Então aqui as 4 primeiras se tornam o quê? Falsas. Elas não eram verdadeiras?
Beleza. E as 4 falsas? Viram verdadeira. Beleza. E aqui, o não que? Aqui vira falso, aqui vira falso, aqui vira verdadeiro, aqui vira verdadeiro. Aqui vira falso, aqui vira verdadeiro, aqui vira falso, aqui vira verdadeiro. E embaixo? Aqui vira falso, aqui vira falso, aqui vira verdadeiro, aqui vira verdadeiro. E aqui? Aqui vira falso, aqui vira verdadeiro, aqui vira falso e aqui vira verdadeiro. Então, neguei, mudei o seu valor lógico, montei as tabelas. São grandes tabelas, são muita informação, mas você vai ver o quanto que isso é importante na hora de resolver os exercícios e vai cair questões para você nesse sentido aí. Vamos para o próximo? Ótimo. Vamos voltar aqui. Você lembra da tabela nosso padrão? Eu fiz um resuminho, eu tenho um vídeo lá no canal sobre o resumo da tabela verdade, muito importante. Agora vamos replicar a tabela verdade. Por quê? Porque é importante a gente seguir, porque os conectivos, o que vai me interessar aqui? Os conectivos, tá? Cada um dos conectivos e a sua respectiva lei. Então, tem os conectivos aqui e tem as respectivas leis, que na hora das operações, isso vai ser muito importante para a gente. Deixa eu ajustar na minha cadeira aqui. Beleza. O conectivo I. Qual que é a lei do conectivo I? Você lembra? Então, vamos aqui, ó, conectivo I. Vamos colocando um resumozinho aqui. Só é verdade, só será verdade se todas forem verdade. Eu vou fazendo, anotando e apagando. Você vai colocando aí. Então, vamos montar a tabela aqui do conectivo. Só será verdade se todas forem verdade. Todas são verdades, verdade. Aqui, falso. Aqui, falso. Aqui, falso. Então, só será verdade se todas forem verdade. Beleza? Ótimo. O conectivo ou. Vamos colocar ele aqui, ó, o resuminho dele, tá? Depois eu apago lá em cima. O conectivo ou. Qual que é o resuminho do conectivo ou? Só será verdade vou colocando o resumo para você, se apenas, se pelo menos, desculpa, peraí, se pelo menos uma for verdade. Essa é a lei. Tá? Já vou ter que apagar porque tá ficando embolado. Então, só será verdade se pelo menos uma for verdade. Então, aqui pelo menos uma é verdade, pelo menos uma é verdade, pelo menos uma é verdade, não tem nenhuma verdade. Ok? Ótimo. Então, agora deixa eu apagar esses dois aqui. Você já fez o print, dá pausa lá, faz o print. Ok? Enquanto eu limpo aqui para a gente poder... Vou escrever um por um e apago para não ficar bagunçado assim. Sei que está bagunçado e vamos desbagunçar. Esse aqui, qual que é esse? É o ou. Qual que é o símbolo do ou? Né? É o V com tracinho embaixo. E qual que é a lei do ou? Só será verdade se apenas, guarda a palavra apenas no ou. Opa! Se apenas uma for verdade. Só será verdade se apenas uma for verdade. Então, apenas uma é verdade? Não. Apenas uma é verdade? Sim. Apenas uma é verdade? Sim. Apenas uma é verdade? Não. Pegou? Bem tranquilo. É só você lembrar. Faz o print, anota o resumo, dá pausa no vídeo aí, que eu vou seguindo aqui, porque eu não estou parando para você copiar, como eu faço na sala de aula, no presencial, que o pessoal pede. Espera aí, professor, a gente está acelerado, mas o pessoal quer copiar. Não tem problema nenhum. O se, então, é a que mais cai e é a mais fácil de decorar, você acredita?
Vamos seguir a nossa linha do nosso amigo Felipe Loureiro? Vai fugir. Nossa, tá falhando bastante aqui a minha caneta. Eu tenho que trocar a ponte da minha caneta. Vai fugir, foge. Vai fugir, foge. Só será verdade quando tiver verdade como primeira, falsa como segunda, tá? Então vamos verificar aqui. Verdade, verdade, verdade. Vai fugir, foge. Você vai fugir? Não, você não vai fugir, você vai estudar, né? Aqui é verdade e aqui é verdade. Então só um vai fugir, foge. Se não tiver mais nenhum, beleza. Agora, o se somente se. Vamos apagar aqui o se então. E vamos colocar o se somente se. Vamos colocar o se somente se. Então, o que o se somente se fala? Só será verdade se valores lógicos forem iguais. Só se valores lógicos forem iguais. Então, aqui, valores lógicos iguais, verdade. Valores lógicos iguais, falso. Valores lógicos iguais, falso. Opa. Valores lógicos iguais, verdadeiro. Tá? Então, nossa tabela padrão, gastei um tempinho nela para a gente poder relembrar os conectivos, porque eles são importantes para a nossa jornada. Tá? Agora é que são elas. Tá? Que agora eu tenho que construir as tabelas verdades de cada uma. Então, vou uma por uma e vamos construindo aqui para a gente poder entender. Lembrando, para que eu defina quantas linhas vão ter, eu tenho que verificar a nossa fórmula. Qual que é a nossa fórmula? Nossa fórmula é número de linhas é igual a 2 elevado ao número de proposições. Então, fica atento para a gente poder definir, e eu vou desenhar aqui como que vai ficar nossas tabelas. Então, aqui, ó, eu tenho P, Q e R. Certo? Então, eu vou ter que desenhar e ir apagando. Então, vou colocar aqui o P, o Q e o R. Depois que eu colocar as três, P, Q e R, aí sim eu coloco aqui. O que nós aprendemos? Que aqui é verdade, 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 falsa, falsa, falsa e falsa. Não foi isso que a gente aprendeu? De pegar e na primeira colocar 4 verdadeiras e 4 falsas? Ótimo. O Q e o R, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer justamente aquela outra regrinha. V, V, F, F, V, F, V, F. Estou tentando colocar tudo na mesma linha para facilitar. V, V, F, F, V, F, V, F. Então, essas três primeiras, sem seguir esse padrão, beleza. Só que agora eu quero fazer as operações. Tá vendo que eu tenho parênteses? Tem que resolver ele primeiro. Então, nesse carinha aqui, ó, quem que eu vou resolver? O P, se então, Q. Olha a importância dos conectivos. E o se então vai aparecer mais vezes. Você pode olhar que os outros símbolos, o se então aparece o tempo todo. E também tem os outros. Então, qual que é a regra do se então? Vai fugir? Foge. Vai fugir? Foge. Então, vamos ver quantos que tem vai fugir, foge ou Vera Fischer. V com V, então ele quer P e Q.
Então, é nessa sequência que eu tenho que olhar aqui, ó. Nessa direção que eu tenho que olhar. Então, V com V, verdade. V com V, verdade. Só será falsa quando for vai fugir. Vai fugir é falsa. Vai fugir, foge. F com V, o resto tudo é verdade. Concorda comigo? Verdade, 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 verdade. Então, tenho duas, vai fugir. E agora eu tenho esse cara, que é o resultado desse, se então P, se então Q, e R. Né? Ou R. Então, vamos pegar. Onde é que está o R? O R está aqui, ó. Eu tenho que olhar em qual direção? Nesta direção. Eu tenho que ficar bem atento para onde que eu tenho que olhar, a partir de quem. Qual que é a regra do ou? Né? Pelo menos uma tem que ser verdade. Pelo menos uma tem que ser verdade. Então, se pelo menos uma é verdade, ela vai ser verdade. Essa com essa tem pelo menos uma verdade. Essa com essa tem pelo menos uma verdade. Essa com essa tem pelo menos uma verdade. Essa com essa não tem. Essa com essa tem pelo menos uma verdade. Essa com essa tem pelo menos uma verdade. Essa com essa tem pelo menos uma verdade. E essa com essa tem pelo menos uma verdade. Então, não tem segredo. É isso que você tem que fazer, tá? Ficar atento a esses detalhes. E aí sim, você continuar trabalhando. Montamos nossa primeira tabela. Tá? Agora vamos para a segunda. Faz o print, anota aí, põe no seu rascunho, dá pausa no vídeo, que eu vou apagar agora essas aqui, tá? Então eu vou deixar do jeito que está aqui o P, Q e o R. Vou apagar essa. Apaguei a linha que eu não queria. Depois eu ponho de volta, tá? E vou apagar esses caras aqui para saber como que eles vão ser. E vou ver o que eu tenho que colocar. Nessa aqui, somos a letra B. A A já foi. Agora vamos para a letra B. Então eu tenho o quê? Eu tenho não P. Ou eu coloco uma não P aqui e mantenho essa P aqui. Eu vou colocar o não P, tá? Para facilitar para a gente. O não P. Deixa eu dividir ela aqui mais uma. E o R já está aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar o R, pegar o não P e colocar ele aqui. Olha o P aqui. Vou manter o P. F, 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 F. V, 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 V. Né? A nossa linha aqui vai ficar assim, mas não tem problema não. Na hora de ler, a gente lê com calma. Só que qual que é a minha primeira operação? A minha primeira operação tem que ser essa aqui, ó. O não. Opa. Ele tá colchete e eu acabei pondo o tio. Mas deixa eu trocar aqui. Eu não quero confundir ninguém. Tá? Então, o não P ou R. Então, vou colocar a tabela verdade do não P ou R. O não P não está aqui, o R não está aqui? Como que eu tenho que olhar, então? Nessa direção. Vou fazer igual o Felipe Oredo, vou desenhar os olhinhos aqui. Ó. Você tem que olhar nessa direção aqui. Não desenhei bonitinho, não, mas tá bom. Então, aí, qual que é a lei do ou? Apenas, não, pelo menos uma. Pelo menos uma. Volta lá, pelo menos uma é verdade. Essa aqui, pelo menos uma verdade, tá? Essa com essa. F com F, falso. F com V, verdade. F com F, falso. Então, 1, 2, 3, 4. Aqui, verdade. Aqui, verdade. Aqui, verdade. E aqui, verdade. Certo? Então, nossas últimas 4 é verdade. Porque eu tenho que ter pelo menos uma verdade. Agora, eu quero esse resultado do que se, então, esse resultado do não P ou R.
Tá? Passa um pouquinho aqui, mas não tem problema não. E qual que está a sequência? Vamos apagar aqui essa aqui. Eu tenho que saber para onde está meu olhinho, para onde que eu tenho que olhar. Para onde que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar nessa direção. Então, o que está aqui e o resultado dessa operação está aqui. Então, a minha sequência vai ser nessa aqui. E qual que é o se então? Vera Fischer. Então, onde tiver Vera Fischer, eu vou colocar o quê? O resultado. Aqui é verdadeiro. Aqui é vai fugir? Vai fugir. Então, só é falso quando vai fugir. Quando é Vera Fischer, quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, então é falso. Falso a primeira, então aqui é verdade. Falso a primeira, verdade. Verdade com verdade, o resto é verdade. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Beleza. Fizemos a letra B. Ok? Gente, é isso mesmo, não tem jeito, tá? Eu tenho que saber que montar minha padrão, deixar minha tabela padrão aqui e ir pondo os valores lógicos de acordo com os conectivos. Eu sei que é complexo, você tem que ir com calma, respira, toma uma água, para a gente seguir nessa jornada aí. Vamos montar agora, vamos apagar essas aqui, manter só as 3 primeiro. Apaga. Vamos apagar tudo isso aqui. Para então a gente montar a nossa próxima. Vamos mudar a cor. Pretinho básico. Olha, o que eu tenho? P, Q, não Q. Aqui eu vou precisar de uma quantidade menor de linhas. Porque eu tenho quantas proposições? Uma, duas. Então vamos apagar. Depois a gente volta. Vamos apagar todo mundo aqui. Vamos deixar a tabela do R aqui. Porque na última também não tem R. Então podemos apagar o R. Não tem posição para ler. Deixa eu assim, então. Beleza. Então, o que eu sei? Eu sei que eu só tenho 2 proposições. Então, se eu tenho só 2 proposições, eu vou ter 4 linhas. Então, aqui eu vou manter aquele padrão. V, V, F, F. E a segunda? V, F, V, F. Beleza? Vamos fazer a negação de quê? Que é a primeira que está aparecendo aqui, ó. Negação de quê? Desculpa que o nariz está coçando bastante hoje. Qual que é a negação? Inverter os valores. Se aqui é verdadeiro, aqui vira falso. Se aqui é falso, vira verdadeiro. Aqui vira falso e aqui vira verdadeiro. Vamos negar o P. Então, se aqui é verdade, vira falso. Se aqui é verdade, vira falso. Se aqui é falso, vira verdade. Se aqui é falso, vira verdade. Aí agora tem as operações. Qual que é a primeira operação? Aí eu posso fazer qualquer uma dessas aqui. São 3 operações. Eu quero fazer... Então, eu vou ter que aumentar mais uma coluna. Eu quero fazer primeiro P, se então Q. Qual que é o se então? Vai fugir? Foge. Então, esse com esse é verdadeiro. Esse com esse é falso. E os outros 2 são verdadeiros. Certo? Fiz o se então P, Q. Segura essa. Vou fazer agora a negação Q. Vou fazer aqui, ó. Não Q. Se então, não P. Tá? Vai ficar aqui, mas não vai te confundir, não. Cadê a negação Q? Cadê a negação? Então, se então, Vera Fischer. Então, esse primeiro é verdadeiro. Vai fugir, foge. Ou Vera Fischer, verdadeiro, verdadeiro. E, finalmente, vou ter que abrir uma outra coluna. Opa, ela saiu totalmente torta, né? É porque
a lousa, ela tem um limite aqui, ela me atrapalha quando a gente vai chegando aqui no final. Olha lá. Toda vez que chega no final, dá isso. Por causa da área dela. Pronto, consegui descer. Beleza. Agora eu quero essa operação, tá? Vou chamar essa operação toda aqui, ó, para facilitar lá, de x. Então, vou pôr essa operação x aqui. Eu vou pegar esse resultado e vou fazer se somente se desse. Qual que é o se somente se? Quando os valores lógicos forem iguais. Valor lógico é igual? Verdadeiro. 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 Ok? Então, tem nome. Eu não vou dar os nomes agora, vou deixar para a próxima aula o nome de cada um dessas aí, tá? Contingência, tem outros nomes lá que depois eu vou trazer para vocês, que eu não vou lembrar de qual que é agora não, tá na anotação. Pronto, fizemos essa. Vamos montar agora a próxima tabela, mas deixa eu limpar esse aqui. O não P tem, só o não P. Aí, deixa o não P aqui. Vocês apagam. Vocês podem apagar. E vocês também podem apagar. Pronto. Vamos mudar a cor. Agora de azul. Ótimo. Então vamos resolver a última aqui. Eu tenho P, tenho Q. Tá aqui as duas. Nas mesmas sequências. O não P tá aqui. Vou pular essa aqui. E vou fazer aqui a negação de P ou Q. Tá? Conectivo ou. Qual que é a regra do conectivo ou? Se pelo menos uma for verdade, então é verdade. Então eu quero o quê? Não P. Daqui para cá, ó. Eu tenho que olhar daqui para cá. Não P com Q, que é esse cara aqui, ó. Pelo menos uma é verdade? Verdade. Pelo menos uma é verdade? Falso. Pelo menos uma é verdade e pelo menos uma é verdade. Certo? Agora eu vou calcular aqui o P, se então Q. Ok? Que é esse primeiro aqui. Fiz esse, deixei o espaço aqui e vou colocar ele aqui. Então, P, se então Q. O se então é o quê? Vera Fischer. Então aqui é verdade. Deixa eu apagar aqui que tem um risquinho aqui me atrapalhando. Então, Vera Fischer, falso, verdade, verdade. Agora eu vou fazer a última linha aqui, ó. Qual é a operação? De novo, vou chamar esse cara todo aqui de X para mim não precisar descrever todo ele aqui. Vou nesta direção. Deixa eu apagar essa direção aqui. Vamos olhar nesta direção. Vamos colocar os olhinhos que eu estou olhando nessa direção. Então, gente, eu sei que está complicado, eu sei que é um pouco complexo, eu sei que às vezes fica meio bagunçado, mas não tem como fugir. Estamos operando aqui e eu vou colocando na tabela cada uma dessas operações e depois resolvendo o resultado final. Lá no exercício você vai ver isso, tá bom? Então, vamos fazer o ou dessas duas aqui, ó, nessa direção, o ou. Qual que é a regra do ou? Qual que é a lei do ou? Apenas uma é verdade, né? Não é pelo menos, apenas uma é verdade e aí os outros serão verdade. Então esse aqui, verdade, verdade, falso. Falso com falso, falso. Falso com falso, falso. Falso com falso, falso. Então, o resultado dessa operação, tá esse resultado, a tabela também, né, tem um nome específico que nós vamos trazer nas próximas aulas para que você possa entender, né, na nossa lá, equivalência lógica, diagrama lógico, esses detalhes todos nós vamos trazer na próxima aula. Beleza?
Então, montamos nossas 4 tabelas verdade, que é trabalhosa, que é puxada, tem que ficar atento à lei, ficar atento aos valores lógicos. E aí, agora vamos nos exercícios, tá? Vamos nos exercícios, deixa eu mudar a cor da minha caneta. Vamos voltar aqui para o red. E aqui nós vamos montar. O que ele está pedindo? Caso as colunas em branco na tabela abaixo sejam corretamente preenchidas, a última coluna dessa tabela corresponderá à expressão, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou montar esses valores lógicos aqui e vamos ver se essa operação final, que eu também vou chamar de x, então aqui é x, vai ser o nosso resultado final. O que eu quero primeiro? Negar o quê? Então, vamos negar o não quê. O quê está aqui, vamos o não quê. Isso aqui é verdadeiro, aqui é falso. Isso aqui é falso, aqui é verdadeiro. De novo, negação é mudar o valor lógico. Então, isso aqui é verdadeiro, aqui é falso. Isso aqui é falso, aqui é verdadeiro. Certo? Agora, eu quero o P e o não Q. Olha o P aqui, ó. Olha o não Q aqui. Para onde que eu tenho que olhar? Nessa direção. Qual que é a regra do I? Só será verdade se todas forem verdade. Então, verdade com falso, falso. Verdade com verdade, verdade. Falso com falso, falso. Falso com verdade, falso. Fiz o P e o não Q. Agora eu quero o Q. Olha a direção. Vamos apagar aqui. Você já sabe que isso aqui é o X. Deixa eu colocar aqui em cima aqui, que essa operação toda, eu vou chamar ela de X. E quero fazer o Q, se então P, nessa direção. Qual que é a regra? Vai fugir, foge. Então, V com V é verdadeiro, F com V é verdadeiro, vai, vamos colocar assim, ó, vai fugir, então foge. Certo? E F com F, verdadeiro. Agora eu quero essa operação. Deixa eu apagar aqui, para que você possa entender que operação que é essa. Eu tenho que ver, eu quero P e Q, tá aqui. Ou o Q e o P, tá aqui. Então, essa é a minha sequência. Qual que é a regra do ou? Qual que é a lei do ou? Pelo menos uma for verdade. Se pelo menos uma for verdade, então as outras vão estar certas. Então, aqui, ó, nessa sequência, aqui, pelo menos uma é verdade? Certo. Pelo menos uma é verdade? Certo. Pelo menos uma é verdade? Falso. Pelo menos uma é verdade? Certo. Então, esse item é um item correto. Ok? Então, a última tabela estava corretamente colocada. Entendeu, pessoal? Então, não tem segredo o exercício. É só você pegar a tabela, pegar todo aquele trabalho que nós tivemos, colocar a negação, né, fazer a operação, lembrar da lei do conectivo e ser feliz. Vamos lá para mais um. A tabela acima corresponde ao início da construção da tabela verdade da proposição S, composta das proposições simples P, Q e R. Julgue o item seguido a respeito da tabela verdade de S. Se essa operação, esse carinha aqui, ó, for essa operação, então na última coluna da tabela verdade de S aparecerão acima, de cima para baixo, daqui para cá, tá? Vou colocar a setinha, desta ordem, VF, VV, F, VF e V. Vamos fazer a operação? Então, vamos ver se eu tenho que construir alguma coisa. Ele quer essa operação toda, tá? Então, vou fazer o P, eu tenho que fazer a coluna, eu tenho que desenhar a coluna, vou ter que apagar aqui minha setinha. Eu vou ter que desenhar a coluna. Tá faltando coluna. Opa. Por quê? Eu preciso da coluna do P, se então Q. Vou fazer ela aqui, tá? Então, vamos colocar aqui.
bonitinho, para ficar separadinho, aproveitando a linha que está aqui perto, para que você possa, então... Cadê o P? P tá aqui. Cadê o Q? Se então. Qual que é o se então? Vai fugir, foge. V com V, qual será a falsa? V com V, Vera Fischer, vai fugir, foge, e o resto tudo é verdade. Você entendeu por que é verdade? Então, só vai fugir aqui, vai fugir, foge. Só esses dois é F, o resto é V. Beleza, já fiz a minha primeira. I, R. Qual que é a regra do I? Só é verdade se todas forem verdade. Então, vou achar uma para ela aqui, ó. Então, vou colocar aqui, ó. O resultado desse cara com esse é o resultado de S já. Você concorda comigo? Então, vou colocar o resultado de F aqui, ó. Então, cadê o P e Q? Tá aqui. Cadê o R? Tá aqui. Eu tenho que olhar para essa direção. Para essa direção. Então, só é verdade se todas forem verdade. Aqui é verdade? Verdade. Esse aqui com esse é verdade? Falso. Esse com esse é verdade? Falso. Esse com esse é verdade? Falso. Este com esse é verdade? Verdade. Esse com esse é verdade? Falso. Esse com esse é verdade? É verdade. Esse com esse é falso. Só será verdade se todos forem verdade, tá? Então, é a lei do conectivo I. Conectivo I, a sua lei. Então, ele quer saber se esse S aqui, ó, é igual a esse. Vamos ver? O V que está certo. O F está certo. Aqui já deu F, mas aqui deu V. Então, aqui está errado essa coluna, tá? Beleza, pessoal? Não tem segredo. É isso mesmo. Vamos fazer nosso último exercício. Ok? Se precisar, eu tenho que desenhar as tabelas. Eu tenho que ampliar a tabela. Se vir um problema assim, que é como vem, eu vou ter que desenhar a tabela e entender em qual direção que eu estou indo. Se você entender em qual direção que você está indo, então você não vai errar a tabela. Porque aí é só lembrar da lei dos conectivos. Guarde bem a lei dos conectivos. Então, vou colocar aqui, ó. Opa. Quer escrever aqui não? Lei dos conectivos. Não esquece delas. Beleza? Então, lei dos conectivos. Vamos montar. Considerando que P, Q e R sejam proposições simples, a tabela abaixo contém elementos para iniciar a construção da tabela verdade da proposição P, se somente Q e R. Então, vamos fazer já de cara o nosso Q e R, que não tem aqui. Sozinho. Q e R. Qual que é a lei do I? Só é verdade se todas for verdade. Só que ele quer o quê? Q e R, nessa direção aqui, ó. Então, verdade. Vamos fazer as linhas. Vamos desenhar as linhas. Tá acompanhando comigo? Tá aí no seu rascunho fazendo? Ótimo. Então, é isso aí. Então, V com V, verdade. V com F, falso. F com V, falso. F com F, falso. V com V, verdade. E o resto aqui vai ser tudo falso. Beleza. Montei a minha Q e R, que é esse primeiro parênteses aqui, ó. Agora, eu vou, então, pegar o P, ó, o P aqui, ó. E o resultado de Q e R. O se, somente se, qual que é a lei? Só é verdade se os valores lógicos forem iguais. Então, vamos lá. V com V, valor lógico igual? V
com F. V com F. V com F. F com V. F com F. F com F e F com F. Ok? Vamos agora julgar. Ele falou que tem que ser igual. Então, aqui, ó, V, F, F, F. Então, 1, 2, 3, o 4 já deu V. Vamos conferir o 4 se a gente está certo? V, F com V. Então, já está errado. Porque aqui deveria ser F, tá? Beleza. Então, é isso. Basicamente, é isso. É muito trabalhoso? É, professor, é muito trabalhoso. Não tem jeito, pessoal. Não adianta, não tem jeito, tá? Peraí, travou. Deu uma travadinha aqui, mas... Será que gravou nossa aula, não? Atualizou aqui, mas deu uma travada, parece que deu uma travada aqui, mas tudo bem. Concluindo aí, tá? Nossas aulas é trabalhoso demais, gente, muito trabalhoso, mas fique atento, fique aí, né? Estude, faça resumo. Gente, não é justo, eu sei que não é justo. Concurseiro, tem gente que não está trabalhando, está estudando 24 horas por dia, ou quantas horas que ele programou ali, dentro do seu cronograma de estudo. Não tem jeito, é esse mesmo. Você tem que lutar, batalhar e fazer sua parte. E nós seguimos nessa jornada aí, né? Metendo bronca no processo aí, a gente vai avançando aí, tá bom? Professor Eduardo Carolino, né? Concluindo mais uma aula e a gente se encontra na próxima jornada.